Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao seu culto semanal, pode ser de domingo à noite, de quarta à noite ou de qualquer outro dia da semana aqui do Distrito do Castelo. Na semana que vem, se Deus quiser, vamos voltar a gravar a partir da igreja de Barão Geraldo. Mas enquanto a gente está impossibilitado devido à pandemia, eu quero saudar cada um de vocês que nos assistem, não importa de onde você é, o local de onde você nos assiste, que as bênçãos de Deus possam alcançar o seu lar e a sua família. E nós vamos dar continuidade à nossa série especial sobre o livro de Daniel, do passado para o futuro. Esse já é o nosso tema de número 5. Hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. E esse é um capítulo muito interessante. E antes da gente abrir a Bíblia, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado porque nós temos a oportunidade, neste momento, de estudar a Tua Palavra. Aprender um pouco mais sobre o cenário profético, sobre histórias que refletem a importância de a gente escolher a quem nós vamos adorar. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação do livro de Daniel. Agora eu te peço que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala conosco, se faça presente na vida de cada pessoa que me ouve neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema de hoje é o banquete final. Tá? O banquete final. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Este é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Daniel, capítulo 5. E eu quero convidar você para deixar a Bíblia aberta neste capítulo, onde nós vamos estudar sobre esse tema tão especial que é o capítulo 5 do livro de Daniel. Muito bem. Como introdução do tema, eu quero dizer para você o seguinte: nesse capítulo, nós encontramos a queda de Babilônia. Se você lembrar bem, no segundo tema dessa série, nós falamos um pouquinho sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Se você não assistiu, neste mesmo canal você vai encontrar os outros 4 vídeos, os 4 primeiros episódios desta série do livro de Daniel. E no capítulo 2, nós lemos sobre o sonho que Nabucodonosor teve. E entendemos que Deus estava mostrando ali a finitude dos reinos humanos. E mostrou para Nabucodonosor que o reino da Babilônia teria o seu final. O capítulo 5 é o capítulo final do reino babilônico, do domínio mundial de Babilônia. E nós encontramos nesse capítulo 5, então, o momento em que os medos e os persas ascendem ao poder. Lembrando a você, na estátua de Daniel 2, capítulo 2, os medos e os persas representam, então, o peito e os braços de prata. Ok? Mas nesse capítulo nós encontramos também mais uma tentativa humana de minimizar os juízos de Deus e os propósitos que Deus tem sobre a história humana. Mais uma vez, nós encontramos o homem tentando usurpar o lugar de Deus, tentando tirar Deus da equação. E assim, mais uma vez, nós aprendemos nesse capítulo que Deus está no controle. Então nós vamos começar lendo o verso 1, o verso 2 e o verso 4. Daniel, capítulo 5, verso 1, verso 2 e o verso 4 diz o seguinte: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. E aí o verso 4 nos diz: enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata,
de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, vamos tentar entender um pouquinho? Primeiro, o personagem que a Bíblia nos apresenta é Beltsazar. Aqui até está escrito errado, é Beltsazar. Beltsazar é o nome que Daniel recebeu na corte babilônica. Beltsazar. Beltsazar era filho de Nabonido, rei, e o seu filho Beltsazar, ele não era o rei de Babilônia, ele era o rei regente. Nabonido, ele estava fora de Babilônia. E ele colocou o príncipe, o seu filho, como rei em Babilônia. Beltsazar era neto de Nabucodonosor, que nessa época já havia morrido. Portanto, Beltsazar era o rei regente na ausência de Nabonido. Ok? Nabonido estava em outra localidade cuidando de outras regiões e colocou o seu filho como rei regente. Nabonido, ele tenta, após a morte de Nabucodonosor, ele tenta restaurar os ritos e o culto babilônico, que devido, como nós vimos na semana passada, à conversão de Nabucodonosor, ele passa então a abandonar os ritos e os cultos babilônicos. Quando Nabucodonosor morre, Nabonido, na verdade não foi logo em seguida, mas quando Nabonido assume o reino de Babilônia, ele agora tenta restaurar o culto babilônico e os ritos babilônicos que foram deixados de lado por Nabucodonosor. O banquete que este capítulo apresenta, ele é uma tentativa de reproduzir a história da conquista de Jerusalém. E é interessante que Beltsazar, ao celebrar esse banquete que faz menção da conquista de Jerusalém, ele exalta os seus deuses. E para isso, ele traz então os objetos que foram retirados do templo, como uma tentativa de difamar, de diminuir o Deus do povo judeu, né, dos hebreus, o Deus dos hebreus, e exaltar os seus próprios deuses. E é interessante que este episódio corresponde à última noite babilônica, do domínio babilônico na Terra. Né? A história acontece na última noite, exatamente na noite em que Babilônia é conquistada pelo rei Ciro em 539 a.C. Ok? 539 a.C. Vamos falar um pouquinho sobre o banquete do rei? Então a Bíblia diz que eles deram louvores aos seus deuses. Um contraste com a atitude de Nabucodonosor no fim do capítulo 4. Se você está lembrado, lá no fim do capítulo 4, nós encontramos o rei, então, exaltando a Deus. E agora, no começo do capítulo 5, com Nabucodonosor já morto, nós encontramos Beltsazar exaltando aos deuses. Ok? Muito bem. Os metais que são mencionados aqui, é interessante, são praticamente os mesmos mencionados e na mesma ordem do sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Algo que, com certeza, Beltsazar estava familiarizado. Sim, ele conhecia o sonho e ele estava familiarizado com esse sonho. E o ato de exaltar, de louvar, à luz desses metais que foram apresentados, é uma paródia com o sonho que o avô teve. Não uma paródia com o avô Nabucodonosor, mas uma paródia com o Deus que deu o sonho. A questão aqui não é as escolhas que Nabucodonosor fez, a questão aqui é a adoração. A questão aqui é espiritualidade. Ele parodia o sonho do avô, mas o ataque dele não é para o avô. O ataque dele é para com Deus que havia dado o sonho para o avô. Era Deus que ele estava provocando.
Era para Deus o ataque que estava, ao qual estava direcionado o seu ataque, ok? E agora nós chegamos no verso 5, onde está a parte mais importante da história, o momento em que Deus interfere. Versos 5 e verso 6 do mesmo capítulo 5, que diz o seguinte: mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Nesse momento, então, uma mão aparece e começa a escrever na parede. E quando Belsassar ele percebe isso, ele sabe que mais uma vez há intervenção de Deus na história de Babilônia. E ele sabe que boa coisa não vem daí para o lado dele. Ele então manda chamar os sábios e promete aos sábios tesouros e posições se eles porventura pudessem interpretar aquela frase que estava escrita na parede. Mais uma vez os sábios são chamados e mais uma vez não conseguem interpretar. O rei promete honras e glórias, mas tais privilégios não podem erguer o homem à compreensão dos mistérios e da glória de Deus. É interessante que a Bíblia pinta um cenário de completo desespero, a ponto de dizer que as pernas do rei tremiam. Houve talvez uma êxtase de desespero e gritos, e nesse panorama todo a Bíblia diz que a rainha aparece. Quem é a rainha? A rainha, ela ouve gritos, desespero, desequilíbrio daquele monarca, e a rainha sugere que chame Daniel. Segundo estudiosos, esta rainha não era a esposa de Belsassar. Esta rainha se tratava da esposa de Nabucodonosor. Por três vezes no discurso da rainha, ela exorta a Belsassar que lembre do seu antecessor. 3 vezes. Aqui tem uma lição que eu queria tirar. A gente precisa aprender com as experiências do passado. Talvez a intervenção da rainha fosse um convite para que Belsassar tivesse um pouquinho de sabedoria e aprendesse com as experiências do passado. As experiências do passado, elas têm um incrível poder de nos ensinar, mesmo que seja de outras pessoas, né? De nos ensinar a como não fracassarmos ou não falharmos no presente, olhando à luz do passado. 3 vezes, a esposa de Nabucodonosor exorta ao seu neto para que se lembre de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor, especialmente no que diz respeito às questões espirituais, que era o que estava sendo exaltado naquela festa. Então, ela sugere que chame Daniel. Mais uma vez, Daniel é chamado aqui. E aí nós vamos até o verso 17, 18, vamos dar um pulinho e vamos lá para frente no momento em que Daniel se apresenta diante do rei. Quando Daniel chega, mais uma vez o rei repete a proposta que foi feita aos demais sábios de Babilônia e oferece a Daniel riquezas e oferece a Daniel o 3º posto no reino. Uma curiosidade, por que ele oferece o 3º posto no reino? E aqui eu volto a dizer, o rei não é Belsassar, o rei é Nabonido. Nabonido não está presente em Babilônia, pode ser que ele esteja governando numa outra localidade e coloca o seu filho, o príncipe, como regente de Babilônia.
Portanto, o segundo posto mais importante de Babilônia pertence a Belsazar. O primeiro é Nabonido, o segundo é Belsazar, e o terceiro seria então de quem desse a interpretação da escrita que havia sido feita na parede. Nós vamos ler agora o verso 17, verso 18, e do verso 20 até o verso 22, acompanhe comigo aí, 17, 18, 20 e 22, diz assim, ó, o verso 17, então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei, e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Percebe a linguagem de Daniel? Foi a teu predecessor que Deus deu autoridade. É Deus quem coloca reis, é Deus quem retira reis. No verso 20 nós encontramos, no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real, despojado da sua glória, foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, o seu corpo se molhava com o vale do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Você não se humilhou, mesmo sabendo de todas essas coisas. Olha que coisa interessante. Ao oferecer presentes e uma posição no reino, Belsazar espera que Daniel distorça o recado divino. Havia implícito nessa proposta para Daniel o interesse, o desejo que Daniel distorcesse a mensagem e apresentasse para Belsazar uma mensagem favorável, positiva, ao que Daniel responde dizendo, olha, teus tesouros, rei, teus presentes fiquem contigo, porque as honras do mundo não iriam mudar a missão que Daniel possuía. Um parênteses para aplicar para a nossa vida hoje. Será que você está se deixando levar pelas honras do mundo e esquecendo a missão que Deus lhe concedeu aqui neste mundo? A sua missão? Não deixe os brilhos, os prazeres, os presentes do mundo tirarem o foco daquilo que é mais importante, que é você cumprir a missão que Deus lhe deu aqui nesse mundo. Belsazar sabia dos acontecimentos referentes aos juízos de Nabucodonosor, o que mostra que o seu banquete foi um desafio direto a Deus. E a interpretação do sonho e as palavras de Daniel são uma confrontação direta para com este desafio. E por isso o descontrole diante da situação. Por isso Belsazar se descontrola diante da situação. Ele sabia o que aconteceria quando Deus do povo de Deus, o Deus dos hebreus, fosse desafiado. Pois bem, então nós chegamos agora no verso 24 e 25, o momento em que Daniel lê as palavras que estão na parede e lhe dá a interpretação. Verso 24 diz o seguinte: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, ou parsim, ou ufarsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Eu li até o verso 28 aqui para poder apresentar para você a inscrição. Muito bem.
A inscrição ela foi escrita em aramaico. Até aí era uma língua relativamente conhecida naquela época, mas o texto em aramaico ele não usa vogais. E eles eram escritos todos sem o espaçamento, todos juntos. E aqui estava a dificuldade que os babilônicos encontraram de entender a mensagem que estava escrita lá. Como exemplo para você, eu trouxe aqui a frase em português. Tá? Então, por exemplo, a frase em português ficaria mais ou menos assim: FSTPSDNBLNCCHDMFLT, que significa foste pesado na balança e achado em falta. A diferença é que aqui eu omiti as vogais. Então aqui você entende o porquê da dificuldade dos magos e do próprio rei de ler aquilo que estava escrito na parede. Então Daniel, que conhecia o aramaico e a quem Deus lhe deu também a revelação, ele começa então a descrever. E na verdade, o que estava escrito na parede eram apenas 3 palavras, sendo que uma delas havia sido repetida. Pois bem, então a palavra é a seguinte: a primeira palavra é mene. A palavra mene é uma palavra cuja origem vem de mina, que é um sistema de medida. E esse sistema de medida do mene equivale a 600 gramas. E essa palavra significa contado, determinado ou designado. Inclusive é a mesma palavra lá, se você lembrar, lá na visão do capítulo 2, quando Deus usa aquela linguagem dizendo tantos dias foram determinados para ti. É uma ação divina. É a ação divina de juízo, esta expressão mene. Né? Em outros lugares da Bíblia, onde aparece essa expressão, é uma ação divina de julgamento. Essa linguagem ela está associada com um contexto comercial. Tá? Ou seja, o que a palavra quer dizer é que a mercadoria é para ser liquidada. É uma mercadoria que é para ser liquidada. É como se Deus estivesse dizendo que Babilônia, Belsazar, Babilônia era uma mercadoria que estava prestes a ser liquidada. A segunda expressão é tekel, que tem a mesma origem, a mesma raiz da palavra shekel, que é uma unidade de medida representada por 10 gramas. E essa palavra tekel, ou shekel, ela significa pesar, peso. E ela representa então que o rei foi pesado e achado em falta, ou seja, que aquele reino era uma fraude. Tá? Esse contexto está no contexto comercial e também no contexto judiciário. Essas duas expressões elas estão associadas a esse contexto judiciário. Então veja você, rei Belsazar, é uma mercadoria que está para ser liquidada. É um peso defraudado. Você é uma fraude. E aí vem então a terceira palavra, que é ufarsim ou pérez, que é uma unidade de medida também, que representa 300 gramas, tá certo? Você perceba que todos os 3 representam unidades de medida, o que dá a ideia que o seu reino estava sendo medido, estava sendo condenado, o contexto de juízo, tá? E esta palavra, o farsim, ela significa terminar ou romper. Na forma plural, ela apresenta uma pluralidade de predadores. Olha que coisa interessante. É uma pluralidade, ela é apresentada no plural. Por quê? Porque está fazendo referência àqueles que iriam atacar a Babilônia, que eram 2 nações unidas, os medos e os persas. A palavra Pérez, ela é a palavra que designa também uma águia. Uma águia que rasga tudo e esmiuça. Rasga tudo e esmiuça. E essa era a representação, então, da terceira parte
da frase, da inscrição que estava na parede, tanto que o texto, quando Daniel apresenta, diz: o teu reino foi dividido, ele foi esmiuçado, ele foi rasgado, e ele foi entregue então aos medos e aos persas. Você já percebeu como o número 4 tem uma representação interessante nesse capítulo? Bom, primeiro, são 4 palavras: mene, tekel e o farsim. Tá? São 4 palavras que são apresentadas. Em aramaico, a explicação que Daniel dá para cada palavra é composta por 4 palavras. Sabe que a tradução diz: Deus contou os teus dias, o teu reino, foste pesado na balança e achado em falta, teu reino foi dividido. Cada explicação dessa é apresentada com 4 palavras. A estátua tinha 4 metais. 4, representando 4 reinos, que vão aparecer também no capítulo 7. 4 animais, representando 4 reinos, presos com ferro e bronze, significa que... Perdão, aqui... Então veja você, que essa expressão 4 é uma expressão que denota encerramento, que denota completo. Está completa a situação, está encerrado, como se Deus estivesse dizendo que o seu reino estava encerrado, estava cumprido, e essa representação do número 4 dá esse lance de completa, a situação está plena, o dia chegou, encerrando ali o reino babilônico. E aí nós chegamos nos 2 últimos versos, o verso 30 e o verso 31, do mesmo capítulo 5, onde nós lemos: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Olha só, aquela mensagem de juízo foi dada na mesma noite em que o reino de Babilônia caiu. Enquanto Daniel interpretava o sonho, os medos e os persas já estavam invadindo e atacando Babilônia. E o mais interessante é que o reino de Babilônia caiu sem que houvesse guerra. Porque dizem os historiadores que os medos e os persas eles desviaram o caminho do rio Eufrates e entraram pelo canal que levava para dentro da cidade. Ou seja, enquanto Belsazar se banqueteava e enchia a sua cara de vinho, os inimigos invadiam, entravam na sua cidade, e naquela mesma noite Belsazar morreu e os medos e os persas assumiram o poder de Babilônia. Dario, chamado nas crônicas de Nabonido de Gobrias, se torna governador. Aqui há um certo conflito, porque o reino que domina, que destrói Babilônia, é o reino de Ciro. No entanto, nós encontramos Dario como sendo aquele que ataca, que invade e que é entronizado em Babilônia. Por que isso? Na verdade, Ciro é o rei. Dario se torna o regente de Babilônia, o governante de Babilônia. E esse seu governo, ele dura 1 ano e 3 meses, porque 1 ano e 3 meses depois, o Dario vem a falecer. E aí, Ciro se torna o governante de Babilônia. Nabonido, posteriormente, ele é perseguido e ele é morto. Mas, quando os medos e os persas dominam Babilônia, eles assumem o controle. Eles, então, passam a serem o reino que governa todas as nações conhecidas naquela época. Pois bem, Dario, chamado nas crônicas de Nabonido de Gobrias, se torna governador sob as ordens de Ciro. 1 ano e 3 meses depois ele morre, Ciro se torna governador. O rei da Pérsia, ele cercou Babilônia, que era protegida por uma grande muralha, e esperou que as águas do Eufrates baixassem. Quando isso aconteceu, os soldados persas eles vadearam o rio e penetraram na cidade em plena noite. E aqui eu abro parênteses para dizer para você, citação aqui das crônicas de Nabonido, que diz: o povo se divertia nas ruas
e as sentinelas esqueceram seu dever. A derrota dos babilônios foi completa. Por favor, não deixe as luzes do mundo distraírem você do seu dever. Uma noite de festa, sentinelas desguarnecidas, e Babilônia foi tomada, e o reino de Babilônia caiu para nunca mais se levantar. Não fisicamente. Espiritualmente é uma outra história que nós vamos ver posteriormente. Mas o reino físico de Babilônia, ele nunca mais vai existir. Eu quero ler com você Jeremias capítulo 51, verso 24. Jeremias 51, verso 24, olha só que promessa de Deus que se confirma no capítulo 5 de Daniel. Jeremias 51, 24. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião, que é Jerusalém, diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Jeremias capítulo 51, verso 24. No capítulo 5 de Daniel, nós encontramos o cumprimento dessa profecia. O capítulo 5 encerra a cabeça de ouro. O capítulo 5, ele encerra o reino de Babilônia. O capítulo 5, ele mostra e confirma que aquilo que Deus havia predito se cumpriu e aquilo que ainda está para se cumprir há de se cumprir da maneira como Deus determinou. Quais são algumas lições que a gente pode tirar desta mensagem nesse dia? Primeira lição, primeira aplicação. Deus está no controle. Ele sabe o momento e a hora de agir. Ele nunca é pego desprevenido. Deus está no controle da situação. Será que eu estou falando para alguém que está preocupado com a pandemia? Está preocupado com a crise econômica? Está preocupado com o seu sustento? Está preocupado com a sua vida espiritual? Eu quero dizer para você, Deus está no controle, confia nele, porque ele sabe o tempo e a hora certa de agir. Você já cansou de orar e Deus parece que não responde? Ele está no controle. Como um barco, ele está ao leme e ele, no tempo certo, na hora certa, ele vai agir. A segunda aplicação é Deus quem estende a retribuição, ou seja, a vingança pertence a Deus, a cada um conforme as suas ações. Talvez eu estou falando para alguém que foi injustiçado, que está alimentando o ódio contra alguém. O povo de Israel estava refém dos babilônicos, mas no tempo certo, na hora certa, ao cumprir os seus planos, Deus levantou um exército que destruiu o dominador. A vingança pertence a Deus. A terceira lição é que Deus é o Rei dos Reis. Ele coloca, ele destitui. Ele está acima de todos. E se ele está acima de todos, eu não preciso me preocupar. Ele está cuidando e ele está escrevendo os capítulos da história desse mundo. E chegamos então à última aplicação de hoje. Senhor da minha vida. Ele quer a minha entrega, inteira submissão, para que ele possa fazer da minha história uma história de vitória. Belsazar foi incapaz de aprender com a experiência do seu avô. Belsazar foi incapaz de ver o quanto vale a pena entregar o controle da nossa vida para que Jesus possa ser o Senhor, para que Deus possa ser o nosso Rei. Belsazar escolheu desafiar a Deus. Belsazar escolheu os caminhos desse mundo. Mas Belsazar nos ensina que não vale a pena viver uma vida onde Cristo não é o Senhor do nosso coração. Nessa noite ou nesse dia, eu não sei em que momento você está lendo, você está assistindo esse sermão e lendo esses capítulos de Daniel. Mas eu queria hoje convidar você
para fazer de Deus o Senhor da tua vida e o Senhor do teu coração. Para fazer com que Ele tome as decisões que são importantes para a sua vida e obedecer, submeter por completo todas as suas escolhas a Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. E Ele quer escrever, assim como Ele escreveu na vida de Daniel, mesmo com todos os percalços, Ele quer escrever na tua vida uma história de vitória. E o meu desejo hoje é que a sua história seja uma história de vitória escrita por Deus. Feche os olhos. Eu quero orar com você. Senhor, ao olharmos para o exemplo de Belsazar, nós queremos aprender, Senhor Deus, com os erros e acertos daqueles que vieram antes de nós. A tua palavra está recheada de exemplos positivos e negativos a quem devemos imitar no caso dos positivos e a quem devemos rejeitar no caso dos negativos. Toma a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor está no controle da história desse mundo, mas queremos que o Senhor esteja no controle da história da nossa vida. Então, por favor, fica em nosso coração. Entra no nosso lar. Faça parte da nossa família. E nos ajude a obedecermos a tua palavra e cumprirmos os teus propósitos como o Senhor nos ordenar. Toma a nossa vida nas tuas mãos, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero você na semana que vem, onde nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Daniel. Até lá.